Boa noite para todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas em nossa celebração de culto desta noite. Queremos saudar a todos que comparecem aqui no culto presencial, nesse sábado à noite, aqui na Igreja Luterana de Mafra, como também pessoas que nos acompanham depois assistindo a gravação do culto, que será postado também no YouTube, culto da Igreja Luterana de Mafra. Quero saudá-los com a palavra bíblica da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 15. Lá o apóstolo diz para a comunidade cristã que o Deus da esperança vos preencha com toda a alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que o Deus da esperança, Jesus Cristo, nos preencha com toda alegria e paz no nosso crer, na nossa fé, para que sejamos ricos de esperança através do poder do Espírito Santo de Deus. Aqui nos reunimos como comunidade cristã nesta noite, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Também saudamos de maneira especial a família Schelbauer, os familiares do senhor Arthur Schelbauer. O senhor Arthur veio a falecer então nesta semana, e neste culto teremos um momento de oração em memória de falecimento. O Neto vai nos acompanhar com os hinos, com a ajuda aí de alguns, Eloy, talvez Sérgio também. Então convido para cantarmos como primeiro hino do nosso culto, o hino número 9, hino de boas-vindas, de início de culto, hino 09. Estejamos aqui nos reunindo para louvar a Deus, para acolher a palavra do Senhor, para orar uns pelos outros e também para termos um momento também de escuta, de aprendizado, do ensino da palavra do Senhor. Convido o seu Eloy para vir até a frente, compartilhar conosco os avisos comunitários. Em nome do presbitério desta comunidade, quero fraternalmente saudar a todos e a todas. Sejam muito bem acolhidos, sintam-se à vontade. Como aviso, teremos o seguinte: a oferta do culto de hoje destina-se à missão entre e as comunidades indígenas. Terça-feira, agora próxima, tem às 7h30, 19h30, reunião do presbitério. Próximo culto é sábado que vem, próximo sábado, às 19h30. E quarta-feira será levado a efeito o estudo bíblico, também às 19h30. Quanto a avisos, era isto, pastor. Ok, bem lembrado. Nós continuamos com a campanha de doação de alimentos. Nós estamos empenhados em ajudar o lar São Francisco, aqui, lar dos idosos. E o que eles mais precisam é leite, quem puder doar a caixa de leite, ou até mesmo um pacote de leite, se tiver condições. E também macarrão, arroz, aquilo que é usado no dia a dia das refeições dos idosos. Como caiu bastante as doações para o lar de idosos, então nós estamos comprometidos em divulgar nessa campanha, as pessoas trazerem, ou no dia do culto, ou entregar na secretaria da paróquia lá em Rio Negro, na
hoje do guarda durante a semana, de terças a sextas, das 8h30 da manhã até meio-dia, e da 1h30 da tarde até as 5 da tarde. Essa entrega de donativos para continuarmos colaborando, né, também com a sustentabilidade no lar dos idosos. Professor Esteu, senhora Eloy, para que trouxesse compartilhar, tendo em vista que o senhor Arthur Schobauer foi muito dedicado na diretoria desta igreja, na fundação desta comunidade, também que muito se dedicou, se empenhou, né, nos trabalhos da nossa igreja, na história, no testemunho aqui da missão da nossa igreja. Então ele vai trazer um relato e depois, então, em seguida, eu vou coordenar a oração em memória de falecimento. À vontade. Para suportar e o combustível para combater a emoção deste momento novamente, eu saúdo a todas e a todos com o que está aqui na Bíblia, nas bem-aventuranças que tanto nós aprendemos em nossas doutrinas e no caminhar de nossa vida cristã. Em Mateus 5, verso 4, fica bem claro: bem-aventurado aquele que chora, porque será consolado. Com esta palavra, eu não quero externar o sentimento do presbitério pela dor da perda à família Schobauer, mas externar a todos os presentes e aqueles que nos assistirão. Para mim fica, de um lado, difícil, mas de outro lado eu fico muito facilitado desta missão. Falar de Arthur Schobauer. E eu não tive um grande tempo para me preparar, porque o pastor me avisou há poucos dias. Mas eu faria isso, de qualquer maneira ia pedir para fazer. Por uma questão de justiça até. Em 1953, 54, e olha que aí são 60 anos, 70 anos, houve um conflito aqui nas imediações, onde morava meu avô, que era irmão do pai da Érica, Oncla Paulo, sogro do Arthur. E este conflito, que não é o caso, de tão triste que foi e violento, envolveram várias famílias, inclusive crianças. E o Arthur Schobauer estava lá há 68, 70 anos, na casa do sogro dele, Dona Margarida e seu Paulo, que eu conheci tão bem. Saudades. E o Arthur, vendo o perigo da situação, entrou no conflito e pegou uma criança no colo, devido ao perigo que ali estava. E pasme, esta criança era eu com 3, 4 anos de idade. Tenho 73 hoje. Eu não lembro do fato bem, porque eu era bem pequeno. Mas minha mãe faleceu e o pai contando esta história. Então eu tenho liberdade de falar de Arthur Schobauer, 70 anos. Conheci bem. E não precisa ir junto ao Criador para ficar bom. Ele tinha as qualidades exatamente necessárias para um bom ser humano. Não digo isso para ser agradável a ninguém. Seu Inácio e Dona Rema von Linsingen Schobauer, seus pais, que eu tive a honra mais tarde de ser contador de Dona Rema e de seu Inácio, tiveram no Arthur uma extensão para ajudar a cuidar dos irmãos mais novos. O Arthur sempre lutou na vida. Um trabalhador mecânico, pegando pesado, enfrentando geadas, chuva, bicicleta, faxinal. E quando cogitou-se na implantação, na fundação de uma comunidade luterana aqui na Vila Nova, ele foi um dos primeiros presentes.
junto com aqueles valorosos idealizadores. Eu lembro perfeitamente que ele não se furtava de nada, trabalhou pesado. Mas a vida seguiu e mais tarde ele saiu do faxinal e trabalhou por muitos anos com um dos irmãos, o Egon, nessa oficina onde está o sacolão hoje. Mas eu quero dizer que além dessa belíssima obra que é a Igreja Luterana, germinava ali pelo trabalho do Arthur e da Érica ali sentada, um monumento chamado família. Monumento que não tem preço, não tem altura, não tem piso, não tem engenheiro. Tem coração, tem hombridade, caráter. Isso o Arthur tinha. Tanto que ele foi um marco. Foi um marco com 92 anos. Mas legou a seus filhos a sequência da caminhada aqui na igreja também, pesadamente. E aí é pelo trabalho da extensão. Lá atrás começaram por ele, e graças a Deus, ainda com a presença da Érica, é que eu agradeço e louvo a Deus. Muito obrigado pela construção cristã através da família. Nós vemos acentuadamente uma luta incansável dentro da OASE, nossa ordem auxiliadora das senhoras evangélicas, da professora Eliane, uma das filhas do Arthur e da Érica. Vejo também o Hélio como um dos nossos soldados baluartes na defesa dos interesses dessa comunidade. Então, e eu estou passando isso pessoalmente, de uns 2 anos para cá, a geografia pessoal de nossas famílias foi afetada. Vidas foram ceifadas de várias maneiras. Algumas nós sabemos perfeitamente que foi devido à pandemia. Já não me aguento mais falar nisso. Mas se olhar da janela para fora, alguém está. Agora mesmo soube que mais uma pessoa cometida. Mas voltando ao Arthur, que se registre que esta história desta igreja foi tecida pelas mãos do casal do Arthur e da Érica. E que este trabalho, com certeza, haverá de ser o combustível para que vocês prossigam na caminhada. Não como conforto só, mas finalizo de logo dizendo o que foi dito para mim e continua sendo dito para mim também, e me serve muito bem. Ninguém melhor que Deus para entender o que vocês estão sentindo neste momento. Orem sempre para que Ele esteja em paz, para que Deus lhe proteja e que vocês encontrem na fé força para seguir em frente. Nestas horas sobram palavras, assim como se multiplica a dor e a saudade. Não nos cabe a nós discutir o desígnio de Deus. Apenas devemos procurar aceitar o que nele encontrar e nele encontrar consolo. O presbitério desta comunidade ora para que vocês encontrem paz, para que ele encontre paz nos braços de Cristo e conforto e apoio de vocês uns nos outros. Vocês são pessoas especiais que certamente honrarão a memória e o nome do Arthur. Muito obrigado. Boas palavras. Agradeço as boas palavras. Quando eu meditava sobre o tema desse culto aqui, hoje à noite, em Mafra, também o mesmo tema amanhã de manhã na igreja de Rio Negro,
eu passei a me focar mais no versículo que diz lá em Lamentações capítulo 3, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, quero trazer à minha memória o que me pode renovar a esperança. E fazendo associação com esse momento de oração aqui, aí eu mandei um recado para o Eloy. Eloy, tu poderia trazer uma palavra, você que conviveu com o seu Arthur Schelbauer e tantos anos em diretoria e conhece muito bem o histórico da família, trazer uma palavra que trouxesse a memória de alguém que foi fundador desta comunidade, junto com a dona Erika, com a sua família, com as famílias que aqui fundaram essa igreja há 58 anos atrás e que ainda hoje deixam boas sementes de seus familiares, seus descendentes, que têm se dedicado de coração, com seu tempo, seus talentos, seu coração na missão da igreja até agora, como o Eloy muito bem se referiu na sua fala. Então, completando esse momento de lembrança, de memória, de bom testemunho, de dedicação, de amor à sua igreja também, à sua família, aos seus amigos, quero convidar a comunidade para ficarmos de pé para um momento de oração, de entregar em confiança e fé aos cuidados de Deus o irmão falecido. Lembramos que Arthur Schelbauer nasceu no dia 2 de outubro do ano de 1928, exerceu a profissão de mecânico, veio a falecer no dia 28 de junho, alcançando a idade de 92 anos, 8 meses e 26 dias. Deixa como principais familiares enlutados a esposa Erika, também 8 filhos, um genro, 5 noras, 16 netos, 7 bisnetos e demais familiares e amigos. Assim como oramos lá no momento do culto de despedida, também oramos aqui dentro do culto da comunidade, entregando o irmão falecido aos cuidados de Deus. Deus e Pai, nós queremos com gratidão em nossos corações te louvar e te agradecer pela boa semente de dedicação à vida cristã e à missão cristã, seja em sua família, a família Schelbauer, por parte do seu Arthur, seja nesta igreja, no seu trabalho também dedicado, profissional e honesto, com a marca da integridade. E também te agradecemos, ó Deus, por todo o amor, cuidado e dedicação que ele teve ao longo do tempo na família e também na tua igreja. Assim te louvamos, te agradecemos, Senhor, e entregamos este irmão falecido aos teus cuidados. Que tu venha, Senhor, a acolhê-lo em tua misericórdia e graça, na participação do teu reino. E abençoe cada um de nós, Senhor, com a vida que tu nos dá, com o tempo de vida, a missão de vida que nós temos, para que busquemos em primeiro lugar a tua vontade em nossa vida, semear a fé, a esperança, o amor, a gratidão, a alegria, junto às pessoas que convivemos no dia a dia, do nosso trabalho e do nosso testemunho cristão. Assim oramos também, ó Deus, intercedendo por outras famílias enlutadas em nossa comunidade, em nossa igreja, ou mesmo de nossa amizade, que tu, Espírito Santo de Deus, esteja consolando a todos os corações entristecidos, nesse tempo tão difícil que vivemos, Senhor, que a tua paz e o renovar da fé e da esperança brote em cada coração e se renove na mente de cada família que tem passado por tantas lutas. Assim oramos, Deus, entregamos tudo aquilo que nos angustia aos teus cuidados, Senhor Jesus. Amém. A comunidade pode assentar-se. Convido para cantarmos um hino de consolo, hino 329 do Inário, hino 329.
recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se nele atêm, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Até aqui. Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês todos juntos, como se fosse uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas, e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade, como dizem as Escrituras Sagradas. Por isso eu te louvarei entre os que não são judeus, e cantarei louvores a ti. Elas dizem também: vocês que não são judeus, alegrem-se como o povo escolhido de Deus. E dizem ainda: todos os que não são judeus, louvem o Senhor, que todos os povos o louvem. E também Isaías diz: virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Até aqui. Obrigado. Se guardar bem esse versículo, Romanos 15, 13, que o Deus da esperança vos preencha de toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que Deus renove a nossa esperança também quando nos preparamos para ouvir a mensagem, o ensino da palavra. Amém. Convido para cantarmos, antes do anúncio da palavra, o hino de número 623, Grandioso és tu. Hino 623. Comunidade pode assentar-se.
Amém. Quem quiser acompanhar o texto bíblico que vai nos orientar na reflexão nesta mensagem de culto, Lamentações capítulo 3, versículo 21 e seguintes. Lá, Lamentações, logo depois do livro do profeta Jeremias, Lamentações capítulo 3, versículo 21 e seguintes. E na versão que eu tenho aqui, muda um pouco conforme a tradução, mas o significado e o sentido é o mesmo. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que pode me renovar a esperança, me restaurar a esperança. Trazer à memória. E esse tema vai nos acompanhar então nesta pregação, nesta mensagem. O que trazemos à memória? O que Deus já fez em nossa vida, em nossa história, que nós podemos trazer à nossa memória e renovar a nossa esperança. O que Deus fez na história do povo de Israel, que eles podem trazer à memória e renovar a esperança. E que atitudes de pessoas que conviveram conosco até hoje nos renovam a esperança. Que boas atitudes de pessoas com as quais convivemos em certos momentos da nossa vida nos renovaram a esperança. Quero trazer à memória. Você se considera uma pessoa que tem boa memória? Em algumas coisas, talvez. Você tem boa memória para guardar nome de pessoas? Levanta a mão aí quem tem boa memória para guardar nome de pessoas. Pouca gente levantou a mão. Quem tem memória melhor para guardar o rosto de pessoas? Eu guardo mais o rosto do que os nomes. Até porque a gente conhece tanta gente, né? Para guardar não é fácil. Ou guardar lugares. Ou guardar ruas, avenidas. A gente consegue andar em Curitiba sem usar o auxílio do GPS, se encontrar, se achar. Não, às vezes nem com GPS a gente consegue se achar. Pois bem, nós temos uma memória diferenciada. Uns guardam mais nomes, rostos, lugares, ruas, fatos da sua infância. Tem gente que conta lá, quando tinha 3, 4 anos de idade, lembro disto, daquilo. Mas pouca gente tem uma memória tão avantajada, né, de lembrar, né, em detalhes coisas lá da sua primeira infância, né, do 0 até os 5, 6 anos de idade. Mas tem aqueles que lembram, e lembram bem. Você lembra com gratidão? Guarda na tua memória com gratidão todo o amor e cuidado que você recebeu na tua infância de vida. Amor, carinho, cuidado da tua mãe, do teu pai. Convive com os teus irmãos. Irmãos têm momentos bons e tem momentos não tão bons, né? Isso varia bastante conforme as circunstâncias. Convive com seus primos, primas, crianças da vizinhança. Quando você foi para a escola, quem foram seus melhores amigos na escola? Suas melhores amigas? Quem depois foi adiante nos estudos, quem sabe uma faculdade, fez amizades também ali. Pessoas que marcaram mais, pessoas que marcaram menos ou quase nada. Quem foram os professores, professoras que tiveram um carinho especial contigo? Você guarda na memória que aquela professora, aquele professor marcou a tua história. Eu tenho boas lembranças também com os meus professores, professoras, tanto da Escola Municipal 7 de Setembro, como também da Escola dos Irmãos Maristas, como também na Escola Técnica Federal, lá do Rio Grande do Sul, como também da Faculdade de Teologia em São Leopoldo, como também do mestrado em Teologia em São Leopoldo. Tenho boas memórias de pessoas que foram bênção na minha vida. Ainda esses dias estava lembrando da minha mãe, que a minha mãe, se estivesse viva, completaria aniversário dia 15 de junho. Ela veio falecer no dia 12 de junho, faltando 3 dias para completar 81 anos. E você, assim como eu, deve ter momentos em que você traz a tua memória, ou vem a tua memória, às vezes até no meio da noite,
E vem à memória, puxa, aquela experiência lá na casa da minha mãe, do meu pai, aquele momento de amor, cuidado, carinho, orientação, encontros de família, domingos em família, algo tão precioso que muitas vezes em nossa geração pouca gente valoriza. Eu saí de casa para estudar fora com 15 anos de idade e nunca mais voltei para morar na casa do meu pai e da minha mãe. O que saiu mais novo fui eu. E agora com 63 anos de idade, eu só fazia as contas. Então eu estou há quase 50 anos longe da casa do pai e da mãe. Mas eu sou muito grato por tudo aquilo que eles fizeram por mim, por tudo aquilo que me proporcionaram, por todo o esforço que tiveram em dar estudo para os filhos. E os que quiserem estudar mais, estudaram mais, os que desistiram no meio do caminho, desistiram no meio do caminho. Mas o meu pai, com 4ª série primária, se esforçou ao máximo para que os filhos completassem o ensino médio, e 2 deles foram adiante e completaram faculdade e pós-graduação, meu irmão mais velho e eu. Trazer à memória a gratidão pelo pai e pela mãe. E agora, nos últimos dias, atendi 3 sepultamentos, de sexta-feira da semana passada até terça-feira desta semana. E aí pessoas que faleceram, 92 anos de idade, outra pessoa 95 anos de idade, outra pessoa 87 anos de idade, todos avós, bisavós, pessoas que com certeza dedicaram muito do seu tempo e do seu coração no amor, no cuidado, do zelo para com a sua família, para com seus amados, assim como o seu Arthur foi compartilhado ainda há pouco. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que preenche a minha vida de saudade, de paz, de alegria, das tantas pessoas que Deus colocou em meu caminho e que abençoaram e têm abençoado a minha vida. O povo de Israel, o povo de Deus lá no Antigo Testamento, também tem muitas coisas para trazer à memória de gratidão a Deus. E esse texto aqui de Lamentações de Jeremias, de fato, é um livro de lamentações. Alguns até apelidaram o profeta Jeremias de profeta chorão, o profeta que estava se lamentando. E Lamentações é de fato um livro de lamento, tristeza, dor, sofrimento. Por quê? Porque durante 40 anos o profeta Jeremias anunciou àquele povo os caminhos de Deus. Caminho da justiça, caminho da fidelidade, caminho da verdadeira fé, caminho da integridade, caminho do amor, da bondade. E lá pelas tantas esse povo foi se corrompendo e se tornando um povo ingrato, um povo idólatra, um povo maldoso que praticava injustiça, que não tinha amor ao próximo, não tinha misericórdia uns para com os outros. E o profeta ia avisando: olha pessoal, o castigo de Deus virá, e se preparem, se não mudarem os seus caminhos, o castigo de Deus virá. E Deus vai enviar o castigo dele através de um povo inimigo que vai invadir a nação de vocês e vai destruir a cidade de Jerusalém. Como acontece em todas as gerações, o povo está pouco ligando com os convites, os avisos, o chamado de Deus para o caminho da integridade. E assim aconteceu, que lá por volta do ano de 587, antes do nascimento de Cristo, eu falei 580 anos antes do nascimento de Cristo, o território de Judá e a cidade de Jerusalém foram invadidos pelo exército da Babilônia, grande potência daquela época, sob liderança do Nabucodonosor, grande general daquele exército, grande líder. E eles invadiram a cidade de Jerusalém e mataram muitas pessoas, principalmente os militares, soldados, judeus. Destruíram com a cidade, colocaram muros abaixo que cercavam e protegiam a cidade, destruíram tudo. Levaram uma parte da população cativa para a Babilônia e escolheram para levar cativos a família real, o rei e os familiares do rei. Furaram os olhos do rei e o levaram como prisioneiro para a Babilônia, junto com a sua família. E lá o rei
de Judá ficou preso até a sua morte. E os melhores profissionais de Jerusalém, de Judá, foram levados para a Babilônia, carpinteiros, marceneiros, pedreiros, ferreiros, esse, aquele, para quê? Para lá ajudar a construir os palácios e a edificar uma cidade ainda maior do que já era, aquela potência, aquele país rico e com exército numeroso chamado Babilônia. Pois bem, foi assim que ficou uma parte do povo lá numa cidade devastada, destruída, tentando recuperar passo a passo a sua vida. Os melhores profissionais foram levados embora e a família imperial foi levada cativa. E o profeta Jeremias ficou com esta parcela do povo. Ficou lá totalmente deprimida, desanimada, desesperançada, não sabendo nem como recomeçar a sua reconstrução. E Deus permitiu então que o profeta Jeremias ficasse ali para trazer uma palavra agora de consolo, de restauração. E uma das palavras mais importantes das pregações de Jeremias para aquele povo derrotado, humilhado, é esta palavra de Lamentações capítulo 3. Quero trazer à memória que me pode renovar a esperança. Nós falamos de pandemia, que é um sofrimento enorme para muitos países do mundo, também para o nosso Brasil. Estados Unidos, mais de 600 mil mortes. Brasil, mais de 500 mil mortes. A Índia ultrapassou agora as 400 mil mortes, o país da Índia, isso que lá nem se contabiliza com tanta exatidão como acontece aqui no Brasil. Provavelmente é muito mais do que isso. Mas é um flagelo internacional. Mas nós também temos motivos de esperança. Quem de vocês acompanhou os relatos aí do número de pessoas vacinadas? Já são mais de 80 milhões de pessoas no Brasil que já receberam a primeira dose da vacina, outros tantos milhões já receberam a segunda dose, e a previsão é que até dia 15 de setembro, as pessoas com 18 anos ou mais, todos estarão vacinados até setembro. Quando se falava que só iria se chegar na meta da vacinação em dezembro, agora já se fala em 15 de setembro, devido ao grande número de vacinas que têm sido trazidas do exterior e também agora já estão sendo produzidas aqui no Brasil também. Portanto, nós temos motivos também para agradecer a Deus, depois da pior pandemia dos últimos 100 anos. A rapidez com que apareceram e foram elaboradas essas vacinas, que aí estão circulando no mundo inteiro. A previsão de um crescimento econômico acima de 5% para esse ano, depois do ano de pior pandemia dos últimos 100 anos, que foi o ano passado. Nós também temos muitos motivos para agradecer a Deus. Quase 18 milhões de pessoas curadas de Covid. Infelizmente, a maioria dos jornais só querem pôr o número de mortes. E não se fala do número de pessoas curadas, como se fosse assim uma notícia de hospital. Eu lembro quando eu era criança, vinha lá o horário do meio-dia, as notícias do hospital. E lá dizia, hospital, for internado fulano, fulano e ciclano. Aí deu alta, o Beltrano. Eles diziam o nome das pessoas que entraram no hospital e diziam o nome das pessoas que saíam do hospital. E em seguida entrava a funerária para dar a notícia das mortes. A funerária tinha duas na cidade, as duas de frente para o hospital, não sei porquê. Naquela época, a rádio, a comunicação, comunicava não apenas os que morreram, mas também os que foram curados e deram alta e saíram do hospital. Na comunicação do Hospital do Brasil, das grandes redes de televisão, só se sabe o número de mortes, para deixar o povo bem animado, para cada vez mais deixar o povo mais desanimado, mais estressado e também cada vez mais de cabeça baixa. Nós nos colocamos sempre ao lado das pessoas que sofrem e temos orado e acompanhado dia a dia, como o Eloy falou ainda há pouco, não passa 2 dias sem que a gente não fique sabendo, alguém lá foi para o hospital com Covid, mas também alguém saiu do hospital curado da Covid. E como a gente acompanha muitas famílias em momentos de sepultamento, de velório, ainda há pouco veio a notícia de mais um velório, de um parente ali do falecido Henrique Condlas, Heinz,
que veio a falecer, que é irmão da dona Érica, né, esposa do seu Henrique Conlas, que vai ter sepultamento amanhã à tarde. E assim nós acompanhamos a dor, o sofrimento. Nós sempre anunciamos uma palavra de esperança. Pois bem, quero trazer à memória o que me traz esperança, o que me renova a esperança. O que nos renova a esperança, de acordo com Lamentações capítulo 3? Uma das coisas que nos renova a esperança, e está descrita aqui, é que Deus continua usando da sua misericórdia em nosso favor. Diz lá, Lamentações 3, 22, as misericórdias do Senhor Deus são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. As misericórdias, o amor, o cuidado de Deus para conosco não tem fim, renovam-se a cada manhã. E diz o salmista, o choro poderá vir à noite, a lágrima, a dor, a saudade, mas no amanhecer do novo dia se renova a esperança de novo. E assim se renovou a esperança para o povo de Israel. E esse mesmo profeta Jeremias, quando mandou a carta para os exilados, que lá estavam vivendo na Babilônia, longe da sua terra, longe da sua gente, longe da sua cidade, longe do local do templo de Deus, lá em Jeremias capítulo 29, carta de esperança, Jeremias diz para aquele povo a seguinte mensagem que Deus encarregou para dar para eles: vocês, povo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei encontrado por vós e farei mudar o vosso futuro. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Meu amigo, minha amiga, você tem buscado a Deus de todo o teu coração? Na hora da tua dor, sofrimento, angústia, solidão, saudade de uma pessoa amada que já não está mais entre nós, busca a Deus de todo o teu coração. Faz aquilo que recomenda Jesus, vai para o teu quarto e ora em secreto, só você e Deus. E Deus, que ouve a tua oração em secreto, te abençoará, te recompensará. Deus é encontrado muito mais no silêncio e na oração do que no meio do barulho. O agir do Espírito Santo de Deus não depende de barulho, depende de um coração humilde, um coração sincero, que se dispõe a buscar e acolher as misericórdias do Senhor. Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor Deus são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias de Deus não têm fim, renovam-se a cada manhã. Se você e eu não nos deixamos renovar em nosso coração pela certeza do amor e da misericórdia de Deus, então nós vamos sendo consumidos por dentro, pela tristeza, pela dor, pela melancolia, pelo desânimo, pela falta de esperança, pela falta de motivação de viver, pela falta de motivação de conviver com as pessoas. Portanto, nós somos chamados, através desse texto, a acolher em nossos corações o amor e a misericórdia de Deus, mas também a reconhecer quantas pessoas Deus já usou ao longo da nossa história de vida, que estiveram do nosso lado, na hora de maior sofrimento, e ali nos permitir experimentar o cuidado e a misericórdia de Deus. Salmo 106 diz: rendei graças ao Senhor Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 106 e 107 repete as mesmas palavras: rendei gratidão ao Senhor Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia de Deus é grande, a misericórdia de Deus é perdoadora, a misericórdia de Deus é restauradora, a misericórdia de Deus é curadora das dores do nosso coração, das feridas da nossa alma.
Quando nós acolhemos a misericórdia de Deus com um coração humilde e grato, nós experimentamos a cura do nosso coração. E ele vai se tornar um coração mais amoroso e mais generoso também com as pessoas. Assim nós permitimos fluir a misericórdia de Deus através das nossas palavras e das nossas atitudes, no nosso convívio de família, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa amizade com as pessoas. Por isso Jesus ensinou no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tenhamos um coração grato, um coração misericordioso, para com todas as pessoas que Deus tem colocado e tem sido bênção em nossa vida. Pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, irmão, irmã, avós, amigos, colegas de trabalho. Ninguém se torna uma pessoa bem-sucedida sozinho. Nem os maiores cientistas do mundo se tornam grandes cientistas se não forem pessoas com inteligência emocional, que dependem e buscam a cooperação de seus outros colegas cientistas. Assim é na vida, assim é na família, assim é no trabalho, assim é na igreja. Também no trabalho da igreja. Ninguém se torna bem-sucedido sozinho, nós precisamos da ajuda, da cooperação, dos dons, da generosidade de cada pessoa que se dispõe a servir a Cristo e a sua igreja. Outro tema fundamental desse texto é a fidelidade de Deus. Também nos restaura a esperança quando nós reconhecemos a fidelidade de Deus. Diz aqui no texto: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei no Senhor. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Grande é a sua fidelidade. Portanto, Deus é fiel nas suas promessas. Deus é fiel para conosco, embora nem sempre sejamos fiéis para com Ele. Deus foi fiel para com Abraão, Isaque e Jacó. Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. O Abraão já era idoso e não tinha nenhum filho. Como ele e a Sara, não tendo nenhum filho, já na velhice, seriam pais de uma grande nação. E por milagre de Deus, Sara ficou grávida na sua velhice e teve o seu filho Isaque, e Isaque passou a ser então o pai de uma grande nação. Abraão, Isaque e Jacó. Lá adiante foi a vez de Jacó, a terceira geração, e Jacó teve 12 filhos, dos quais surgiram as 12 tribos do povo de Israel, e mudou-se o nome de Jacó para o nome Israel, povo de Deus. Israel, povo de Deus. 12 tribos surgiram dessas 3 gerações, Abraão, Isaque e Jacó, pela misericórdia, pelo chamado de Deus, pela missão que Deus tinha. E assim nós também, como igreja, somos chamados a também nós confiarmos na fidelidade, na presença e no cuidado de Deus. Aquele mesmo Deus depois vai libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Os hebreus serão libertos de 400 anos de escravidão no Egito, pelo poder de Deus, através do seu servo Moisés, o libertador. E aquela nação caminhou pelo deserto e chegou à terra prometida, terra fértil, terra boa, onde puderam organizar a sua vida, as suas tribos, a sua história como povo, com a bênção, o cuidado e a proteção de Deus. Lá adiante também foram trazidos do exílio da Babilônia e foram abençoados por Deus. E assim foi até chegar na pessoa de Jesus, o Messias prometido por Deus e cumprido na pessoa de Jesus, seu Filho amado. Portanto, a bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor e a misericórdia do Senhor nos trazem até Jesus, o Filho de Deus, o Salvador. Portanto, se nós olhamos para o texto bíblico, que a salvação vem do Senhor, e como diz aqui em Lamentações, nesse capítulo 3, quando fala da salvação: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio.
Bom é aguardar a salvação que vem do Senhor. E com isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós remetemos à última esperança. Qual é a tua última esperança? Ela acaba no cemitério? Qual é o teu projeto de vida? Ele acaba no cemitério? Lá em Apocalipse, no capítulo 21, a palavra de Deus tem uma importante promessa para quem crê em Deus, em Jesus Cristo, seu Filho amado. Lá diz o apóstolo João, visualizando o reino de Deus, diz, Apocalipse 21, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já haviam passado. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, enfeitada como noiva para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono de Deus, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá mais. Já não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aqui fala do reino de Deus, não haverá mais morte, nem dor, nem luto. A esperança maior que nós buscamos e aguardamos é a esperança do reino de Deus. E para chegar no reino de Deus só tem um caminho. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus o Pai, senão por mim. Qual o caminho que você está buscando? O caminho de Cristo? O caminho que Deus propõe? O caminho das filosofias de vida? Ou o caminho que Deus mesmo preparou? Uma vez eu ouvi um grande teólogo dizendo numa palestra que para chegar no encontro com Deus é que nem subir uma grande montanha. E uns sobem a montanha lá por uma escadinha, outros sobem lá por trás, no meio das árvores, dos arvoredos, outros vão se agarrando nos galhos, nas rochas. E ele disse, lá no topo da montanha, cada um vai seguir o seu caminho, mas lá vai encontrar Deus. Não é isso que diz a Bíblia. O cara é doutor em teologia, mas não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem e encontra o único e verdadeiro Deus, senão por intermédio do caminho que Deus preparou, o seu Filho Jesus Cristo. Do contrário, para que ele morrer na cruz? Tem outro caminho a não ser a cruz, proposto por Deus? Não precisava ter morrido na cruz, cada um vai achar o seu caminho, do seu jeito. Então eu queria deixar essa palavra com vocês, irmãos e irmãs, lembrando que Deus nos ama, que nós temos acesso à misericórdia de Deus, à fidelidade de Deus, à bondade de Deus, ao cuidado de Deus e, acima de tudo, a salvação que Deus nos oferece. Nós possamos sair deste culto sabendo que nós podemos fazer aquilo que recomenda o profeta Jeremias e que Deus espera de nós. Me invocareis, me buscareis e passareis a orar a mim. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei encontrado por vós e farei mudar o vosso futuro. Que a nossa esperança sempre de novo esteja alicerçada no único e verdadeiro Deus. Amém. Oremos. Obrigado, Jesus, porque em Ti se cumpriu a promessa da salvação, a vinda do Messias. Obrigado, Jesus, porque Deus amou o mundo, amou a nós, a humanidade, de tal maneira que entregou a Ti, Filho de Deus, naquela cruz, para perdão de todos os nossos pecados e para a nossa salvação. Obrigado pelo Teu grande amor, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua entrega amorosa em nosso favor. Que nós possamos acolher com fé e com gratidão, com humildade, com reconhecimento dos nossos pecados. E assim como o povo lá de Judá, de Jerusalém, nós possamos ouvir a voz da profecia, do anúncio da Tua salvação e acolher esta mensagem em nossos corações. Obrigado, Jesus, pelo Teu corpo e sangue dado naquela cruz. E agora, quando nos preparamos para a Santa Ceia, que possamos também ouvir, meditar e trazer à memória o Teu grande amor em nosso favor.
Senhor Jesus. Que assim seja. Perdoa os nossos pecados. Amém. Antes do momento da Santa Ceia, vamos cantar um hino que é a canção do cuidado, lembrando que Deus tem cuidado de nós, de nossas famílias, e também como expressão de nossa gratidão a Deus. Enquanto cantamos este hino, 567, canção do cuidado, convido para trazer a oferta aqui diante do altar. A gente vai deixar as cestinhas mais na ponta aqui para favorecer o deslocamento do pessoal. Então quem quiser trazer a sua oferta de gratidão a Deus e de apoio à missão da igreja poderá trazê-lo. Preparar para o momento da Santa Ceia, lembrando das palavras de Jesus. Lembramos que o nosso Senhor Jesus Cristo, naquela noite em que foi traído, tomou do pão e, tendo dado graças, o entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei vós todos, isto é o meu corpo que é dado por vós para o perdão dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver partilhado do pão, o Senhor Jesus entregou o cálice, dizendo: tomai e bebei todos vós, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós para o perdão dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, celebramos a Santa Ceia. Vamos ter um momento de silêncio, oração silenciosa, onde cada uma de nós, em pensamento, em oração, coloca a sua vida na presença de Deus, agradecendo as bênçãos de Deus e pedindo o perdão dos pecados. Oremos cada um a sua oração individual em pensamento. Deus e Pai, a Tua palavra nos lembra que fomos criados à Tua imagem e semelhança para viver uma vida de amor a Ti e amor ao nosso próximo, num testemunho que glorifique o Teu nome. Também a Tua palavra nos lembra, Senhor, de maneira muito realista, que todos pecaram e carecemos do Teu perdão e da Tua misericórdia. Por isso agradecemos, Senhor Jesus, porque Tu entregaste Teu corpo e Teu sangue naquela cruz, com esse propósito de pagar pelos nossos pecados, de assumir os nossos pecados e nos trazer o Teu perdão e a Tua salvação. Assim queremos, Senhor, com humildade reconhecer que precisamos de Ti, do Teu perdão, da Tua salvação,
da esperança que vem de Ti, também da esperança da vida eterna. Perdoa os nossos pecados, Senhor, restaura a nossa vida, renova a nossa fé e a nossa esperança. E assim possamos aceitar o Teu convite, Jesus, que vale também para nós hoje. Quando Tu, Senhor, convida, vinde até mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, com vossas pesadas cargas, e eu vos restaurarei, e achareis descanso e paz para a vossa alma. Nos conceda, Senhor, a Tua paz, o Teu perdão, a Tua salvação, a restauração da nossa alma, o que nós pedimos em Teu nome, Senhor Jesus, pelo agir do Teu Espírito Santo. Amém. Convido para a participação na Santa Ceia. As pessoas que quiserem participar podem ir chegando à frente. Quem sabe vamos separar em 2 grupos. O pessoal que está sentado mais desse lado aqui, da metade para cá, vem para frente primeiro, depois outro grupo, para não haver muito aglomerado aqui na frente, ok? Podem ir chegando então à frente. Rendei graças ao Senhor Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Convido para nos colocar de pé para a oração final, de intercessão e oração do Pai Nosso, antes da transmissão da bênção de Deus. Deus e Pai, nós queremos chegar na Tua presença agradecendo pelo Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua fidelidade, a Tua salvação. Queremos também interceder, Senhor, pelas famílias. Renova o amor, Senhor, e o cuidado entre marido e esposa. Renova também a sabedoria na educação dos filhos. Renova a compreensão e a gratidão no coração dos filhos para com os seus pais. Renova também a disposição para amar, perdoar, compreender, tanto nos relacionamentos familiares, como também no ambiente do trabalho, como também no convívio da amizade ou dos irmãos e irmãs na fé. Pedimos, Senhor, transforma o nosso coração, para que sempre mais seja um coração mais marcado pela misericórdia. Também intercedemos pelo nosso país, Senhor. Cura o nosso país, a nossa nação. Cura os povos do mundo, Senhor. Nos liberte também desta pandemia, para que possamos voltar à vida normal e ter um futuro melhor, um futuro de esperança para o mundo, para as nações, também para o nosso país. Que também haja aprendizado, Senhor, em toda essa crise. As pessoas aprendam a se voltar mais para Ti, Senhor, e Te reconhecer como o único e verdadeiro Deus. Que a arrogância humana, ou mesmo a arrogância da ciência, possa com humildade reconhecer que sempre de novo dependemos uns dos outros e somos chamados a cuidar uns dos outros. Assim pedimos, Senhor, renova a Tua bênção e Teu cuidado. Junto àquelas pessoas que estão enfermas nos hospitais, nas clínicas, nos postos de saúde. Renova a Tua bênção e Teu cuidado aqueles que estão enfermos nas casas. De maneira especial, Senhor, as viúvas, viúvos, pessoas idosas, pessoas com a saúde fragilizada também, sendo cuidadas em suas casas. Abençoe, dê a Tua paz e restaura, Senhor, a saúde e a fé. Tudo mais, Senhor, nós queremos colocar aos Teus cuidados, orando a oração que Tu, Jesus, ensinou. A oração dos filhos e filhas de Deus, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz de Cristo nosso Senhor. Vamos todos com a paz, a bênção e os cuidados de Deus. Amém. Uma boa noite para todos vocês e um final de semana muito abençoado por Deus. Amém.